Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Das paz. Dá bom dia também. Bom dia.
Hoje eu tô aqui com essa fera aqui, esse Henrique que é um monstro. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu vou deixar o Henrique orar hoje, que eu todo domingo eu oro. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Te agradecemos, Jesus, por essa manhã aqui, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Senhor, possa nos dar entendimento, Senhor Jesus, que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai, através do louvor, através da Sua palavra. Possamos aprender, Senhor Jesus, e que estejamos sempre em espírito, Pai, juntos, Senhor Deus, como família, Senhor Jesus, como igreja que somos. Possamos não esmorecer nesse tempo de isolamento, Pai, mas possamos nos fortalecer cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Nós estamos aqui mais um dia nessa luta aí. E eu já quero agradecer aqui a Deus pela vida do Henrique, que é uma bênção. Tá aí na linha de frente nesses últimos meses aí, toda essa situação. Muita gente tem medo de sair de dentro de casa e trabalhar e fazer várias coisas. O Henrique não, o Henrique tá... Mas Henrique, ia gravando, ia cantando. E vamos embora. Vamos parar de falar e cantar, né, Henrique? Que é pra isso que nós estamos aqui. Olha lá, Henrique. Vamos naquelas bem... Bom. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ai, Henrique, ó. Vai. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Olha essa voz, hein? Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção,
braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eita, Henrique, Glória a Deus. fera, hein? Amém. Olha só, hein, Henrique. Você quer? Vamos puxar uma mais antigona ou uma? Manda. Vamos mandar? Ó, essa aqui é a sua cara. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
Um bom domingo para todos. Henrique, valeu, hein? Você é o melhor do mundo. Você é o pulpo. Deus abençoe o domingo de vocês, meus irmãos. Amém. Bom domingo. Tchau. Bom dia, Igreja de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que todos tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Nós hoje vamos encerrar nosso assunto sobre reforma protestante. Nós já vemos alguns domingos falando sobre isso, sobre esse movimento que transformou o mundo, que trouxe a palavra de Deus de forma genuína às pessoas. E hoje nós vamos encerrar esse assunto, No nosso último tema diz uma igreja reformada, sempre reformada, ou seja, a igreja está sempre se transformando, sempre se renovando. E nosso tema, aliás, a nossa leitura bíblica de hoje é Abacuque, capítulo 3, que diz assim: Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque, já antes mesmo da vinda de Jesus Cristo, ele já clamava ao Senhor para que houvesse da parte do Senhor um avivamento que fosse constante, que fosse de anos em anos, que, como se diz, o tempo todo ali Deus pudesse estar avivando a sua obra, E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o avivamento, aquilo que é tão importante no meio do povo, no meio da igreja. E aqui diz assim na nossa palavra introdutória: o avivamento não é um movimento emocional de curta duração, tampouco um subproduto dos muitos eventos eclesiásticos. Ao contrário, ele é um processo duradouro e contínuo. Ele é o filho legítimo do desejo de mudanças. Seu artífice e agente cardial é o Espírito eterno, o Espírito Santo. Suas características principais, dentre outras, são busca pela verdade, intrepidez, retorno à vibração e da alegria em servir ao Senhor e ao próximo de maneira pura e genuína. Então, o avivamento é algo que tem que ser constante na nossa vida, Está sempre ali em busca de mudança, em busca de crescimento, Aqui diz assim, busca pela verdade, retorno da vibração e da alegria ao servir ao Senhor. Então, a nossa vida cristã, ela tem que ser norteada, movida pela palavra de Deus, pela alegria de servir ao Senhor, por alegria de estar na sua presença, E isso é um avivamento, é algo que é constante, E nós vamos ver aqui o seguinte: reforma e avivamento. Mais do que um processo revolucionário que alterou significativamente a cultura econômica e o modo de produção e política medievais, a reforma foi um movimento espiritual que varreu a Europa e atravessou os séculos e chegou aos tempos atuais. E o que caracterizou foi o avivamento de grande magnitude. É certo dizer que desde então o mundo jamais foi o mesmo e as mudanças ocorridas naquela época continuam influenciando a raça humana por todos os séculos. Então, aquilo que aconteceu lá no século XVI com os reformadores, Vamos dizer assim, a gente sempre lembra daquele que ficou mais conhecido, que foi Martinho Lutero. Então, a partir de Martinho Lutero, da constatação, ele não aceitando mais aquela condição da forma como que a palavra de Deus era ensinada às pessoas, então ele tem ali uma ruptura com a Igreja Católica, com os ensinamentos errôneos da época, e começa então trazer às pessoas uma palavra genuína, verdadeira, que trazia realmente uma transformação verdadeira, e contínua. Então esse movimento, começado ali, trouxe transformações que chegaram até os dias atuais, Diz assim: os cristãos voltaram a priorizar a Bíblia como regra de fé e prática,
O reencontro com a palavra de Deus levou a comunidade cristã à constatação de verdades doutrinárias aparentemente inabaláveis, né? Os dogmas haviam sido sacralizados pela Igreja Romana, postos no mesmo grau de importância da Bíblia. Só mesmo um gigantesco reavivamento poderia abrir o entendimento e o coração das pessoas para a necessidade de retornarem à verdade e à devoção legítima ao Criador. Os cristãos daquela época deixaram de lado a passividade, a dependência do clero na maneira de entenderem as questões de fé e prática cotidiana. A fé e o modo de viver e o cristianismo foram radicalmente transformados, e a capacidade de escutar a voz do Espírito Santo pelas Escrituras foi aguçada e tornaram-se pessoas comprometidas com a busca genuína da comunhão com o Altíssimo. Então, houve uma transformação na vida das pessoas, não aceitaram mais aqueles ensinamentos da igreja, e a igreja tinha colocado ali os seus ensinamentos pessoais acima da palavra de Deus. Eles não aceitaram isso e começaram então a buscar de forma genuína a palavra de Deus, e com isso foram crescendo, com isso eles foram se avivando, né? Tendo alegria em servir a Deus, e servir a Deus agora não era mais um fardo, não era algo que os condenava o tempo todo, muito pelo contrário, era algo que trazia esperança, trazia alegria, trazia paz, né? Então esse foi algo que veio com a reforma e trouxe às pessoas da época ali uma modificação, um modo de vida diferente, né? Avivado, que cresceu de forma realmente abundante, né? E diz assim: o entendimento sobre a salvação foi radicalmente modificado. A salvação que era ensinada a partir dos interesses da ótica do clero, ou seja, da forma como a igreja entendia e se beneficiava, passou a ser proclamada novamente de forma universal, ampla e irrestrita no continente europeu. Os pregadores reafirmavam que a salvação, como fruto do arrependimento e da fé pessoal, é uma obra da graça divina. O tema do novo nascimento se tornou prioritário nas ministrações dos pregadores protestantes, né? Então, a salvação passou a ser ensinada ou passada às pessoas de uma forma diferente, né? Não era mais aquela forma que a igreja passava, que a salvação ela era custosa, que ela tinha um preço, que ela tinha que ser paga, que a salvação é algo penoso, era uma coisa que a pessoa tinha que viver numa penitência terrível, né? Então, os pregadores, a partir do acesso à palavra de Deus, então eles começaram a trazer às pessoas uma salvação que vinha do Espírito Santo, uma salvação que vinha da palavra de Deus, e que era algo que trazia alegria, que trazia libertação, né? E não algo que trazia ali um peso, muito pelo contrário, trazia transformação de vida, né? Então, houve essa mudança e a igreja cresceu, e cresceu muito, né? Aqui diz: o desejo de evangelizar cresceu de forma exponencial, ou seja, uma coisa impressionante. Assim aconteceu na igreja primitiva. Os que aceitaram a fé reformada saíram para compartilhar as boas novas do evangelho da graça. Cada crente, com o coração cheio de amor pelos perdidos, assumiu uma parcela de responsabilidade na evangelização do mundo, como ensinado por Jesus lá em Marcos, né, 16, né, que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, ensinando, batizando, né, trazendo libertação, né? Essa era a forma que Jesus ensinava, essa forma como Jesus deixou para que as pessoas ensinassem, né? Que a palavra de Deus era algo para trazer alegria, para trazer paz, para trazer libertação, né? E mudança de vida. Então eles passaram a pregar o evangelho desta maneira.
Aí diz assim, grandes movimentos avivalistas oriundos da Reforma Protestante. A partir de então começou começou a Reforma, né? Começou a avivar as igrejas, né? E também tiveram também as consequências, né? Então diz assim, depois da morte dos principais reformadores, né? Ou seja, morreu Lutero e os seus discípulos ali, né? Mais próximos, aconteceu o seguinte, depois da morte dos primeira geração de reformadores, a intrepidez na pregação e a santidade no viver deram lugar ao esfriamento espiritual. Essa condição levou para o meio protestante distorções características na característica da igreja romana. Surgiram naquele tempo movimentos que condenavam cruelmente qualquer posicionamento discordante, ainda que de forma mínima, da linha teológica vigente. O fundamentalismo religioso ganhou espaço, o que culminou em ruptura entre irmãos e até em guerras que se espalharam pela Europa. Em reação ao cenário exposto acima, surgiram alguns grupos em busca da verdadeira espiritualidade, né? Então, morreu ali Lutero, morreu ali seus principais discípulos, né, que mantinham ainda ali a linha, né, que Lutero havia ensinado a eles a seguir, né, através da palavra de Deus. E então, os que vieram depois não se mantiveram firmes no ensinamento da palavra de Deus e deixaram que tradições romanas entrassem novamente dentro da igreja, né? E a igreja se tornou, então, um lugar frio, né? Onde os seus estatutos não faziam mais, não estavam ali, como se diz, amparados pela palavra de Deus. Então começou a surgir os interesses do homem novamente, e aí começou a haver as discussões, né? Porque as pessoas, como já tinham acesso à palavra de Deus, não aceitavam mais essa condição, então começou a gerar as guerras, né? As divisões mesmo entre os irmãos, porque eles não aceitavam, e enfim, começou a haver essas divisões, algo triste, né, dentro da igreja. Mas, como na oração de Abacuque, né, que Deus pudesse estar sempre avivando a sua igreja ao longo dos anos, então surge aqui um homem chamado Jacob, né? Ele viveu entre 1575 a 1622. Então diz assim, para esse pregador filósofo alemão do século XVII, os líderes cristãos pré-reformados haviam transformado a igreja numa grande torre de Babel, por conta das intermináveis discussões desenvolvidas em seu nome. Após examinar todo o conteúdo produzido pelos debates teológicos da época e depois de passar por uma profunda experiência espiritual baseada em visões e revelações, Jacob escreveu um livro intitulado Brilhante Amanhecer. Segundo ele, o livro fora ditado, letra por Deus. Por conta dessa obra, foi duramente perseguido. Porém, devido à sua ocupação como sapateiro ambulante, suas ideias foram difundidas em várias localidades e seu movimento cresceu muito. Assim, ele fez discípulos que se espalharam para outros países. Seu maior legado foi o afastamento da ortodoxia fria e a busca direta da presença de Deus sem intermediários e de maneira genuína e pura. Então, nós vemos aqui esse jovem, né, que viu tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja, né, as divisões, ele classifica até como uma torre de Babel, né, porque muitas pessoas discutindo,
sem chegar a um consenso, né? E ele fala aqui que ele examina os conteúdos, né? Aquilo que eles estavam discutindo, mas depois de passar por uma experiência espiritual diretamente com Deus e tendo visões de Deus, né? E diz aqui que ele escreve um livro que foi, segundo ele, ditado por Deus, né? As letras, como diz aqui, letra por letra. Após essa experiência com Deus, então ele toma a posição de levar essa palavra de forma genuína às pessoas, tanto é que por conta do seu trabalho, né, que era um sapateiro ambulante, como diz aqui, né, estava em vários lugares, ele então consegue formar seus discípulos, né, pessoas que ouviam as suas ministrações e acreditavam naquela forma de entender a palavra de Deus, e essas pessoas então tornam seus discípulos e começam a levar essa palavra até para outros países, né? Então surge aí um avivamento no meio de toda aquela condição que a igreja estava vivendo após a morte dos primeiros reformadores. Então esse homem vem e traz essa mudança, né? Fala aqui da mudança fria que havia na igreja de se expor à palavra de Deus, né? E de viver a palavra de Deus. Então ele muda com a sua pregação ali dirigida pelo Espírito Santo e cria ali os seus primeiros discípulos que levam uma forma diferente de ver, entender e expressar a palavra de Deus. E logo após surge, na sequência, diz aqui, ó, George Fox, pregador inglês do século XVII, que fundou a Sociedade dos Amigos, conhecida mundialmente como os Quakers, sentiu-se incomodado com os rumos da igreja de sua época e com o modo de vida dos cristãos. Fox partiu em busca de respostas espirituais nas visitações a diversos grupos, visitações às igrejas e a diversos grupos, participando de seus cultos e estudando a fundo as escrituras sagradas. Depois disso, passou a pregar que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, ao contrário dos pastores mercenários da época. Então, ele começou a busca, né, pela palavra de Deus, começou a visitar as igrejas para procurar entender o que estava acontecendo, né? E após ele ter visitado muitas igrejas e estudado muito a palavra de Deus, né, então ele toma uma posição, né, e ele começa então a falar, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né, ao contrário dos pastores mercenários, né, que viam, distorciam a palavra de Deus em seu benefício próprio, né. E diz aqui, em lugar dos dogmas e das doutrinas, Fox ensinou aos seus discípulos a seguirem cada um a sua própria luz interior. Para ele, todo cristão tem dentro de si uma luz que leva ao conhecimento de Deus. Essa luz produz fé, compreensão das Escrituras e conhecimento de Jesus Cristo como ele é, bem como concede acesso à presença de Deus. O sucesso dos Quakers foi tanto que eles migraram para os Estados Unidos após a grande perseguição religiosa. E lá estabeleceram comunidades cristãs existentes até os dias de hoje. Então, mais um movimento que se forma, né, devido a distorções da palavra de Deus. Esse homem, esse Jorge, né, ele busca a palavra de Deus, ele busca nas igrejas entender o que está acontecendo, e ele vê a distorção dos pastores da época com a palavra de Deus, né, usando a palavra de Deus para benefício próprio. Então esse homem começa a ensinar as pessoas que eles deveriam buscar a ação do Espírito Santo, a ação da luz interior que temos dentro de nós, para que eles entendessem a palavra de Deus e pudessem buscar a Deus e receber o ensinamento de Deus e vivessem de maneira correta diante da palavra de Deus. E diz aqui que esse movimento, né, que são os Quakers, cresceram tanto que existem até os dias atuais, né?
Em sequência, nós temos aqui também um outro movimento que também, na busca, né, pela manutenção da palavra de Deus, diz aqui, na Alemanha de Lutero, por conta da prática de uma teologia muito distante da realidade e missão da igreja, surgiu esse movimento avivalista que dimissionou a fé protestante para diversos lugares do mundo, produzindo marcas visíveis. As influências desses movimentos repercutem até os dias de hoje. Então, o pietismo, baseado nos escritos do grande avivalista Philip Jacobi, que cresceu em meio, ele é de 1635 a 1705, que cresceu em meio a literaturas sobre necessidade de uma fé pessoal, uma fé salvífica, além da doutrina correta. Sendo escolhido para pastorear uma igreja em Frankfurt, seu ministério, a despeito da grande perseguição sofrida, desenvolveu-se muito e suas ideias foram difundidas pela Europa. Spener insistiu na pregação luterana da experiência pessoal com Deus, no sacerdócio universal dos crentes e na participação ativa deles na vida espiritual da igreja. Então, Spener, ele batalha, né, para manter a igreja focada, né, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus, e que a igreja pudesse ter uma experiência pessoal realmente com Deus. Ou seja, havia necessidade de cada cristão buscar ali a presença de Deus, né? Buscar um avivamento pessoal com Deus. Estar ali alegre, feliz, buscando na palavra de Deus ali o seu crescimento. Então ele dedica a sua vida a isso, né? A ensinar as pessoas a manter-se firme na palavra de Deus e nos ensinamentos do próprio Espírito Santo. Aí, em seguida, nós vamos ver aqui os morávios. A mensagem pietista, né, alcançou um povo que vivia na região morávica, ou seja, aquela mensagem aqui de Philip, né, com os pietistas, alcançam então uma nova cidade, diz aqui, que chamava Morávia. Naquela ocasião, converteu-se ao evangelho um conde, Nicolaus, que foi batizado pelo próprio Philip. O conde estudou nos melhores centros teológicos da época e sua pregação mesclou elementos da doutrina bíblica com a formação pietista, e que resultou em um dos maiores movimentos missionários da história da Igreja. O avivamento dos morávios começou com uma dinâmica de oração de 24 horas diárias e de pregação e ensinamento ininterrupto da Palavra de Deus. Naquelas reuniões, inúmeras pessoas receberam o chamado missionário para várias partes do mundo, inclusive para o continente americano, africano, Índia e outros países. O despertar missionário morávico sacudiu o mundo. Então, temos lá o movimento pietista, né? Aí esse movimento cresce, os ensinamentos crescem, né? Trazendo a palavra às pessoas para o foco à palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Esse movimento alcança uma outra cidade, né? Nessa cidade, o próprio pregador, né? O Philip, tem um encontro com esse homem, com esse conde. Esse conde aceita Jesus, né? Ele, então, vai estudar, né? É interessante isso, né? Ele vai estudar, ele vai para, diz aqui, os melhores centros teológicos, ele vai estudar e vai buscar a presença de Deus. E ele, então, começa também ali, ó, a dar sequência, né? Ele se torna como um discípulo, né, de Filipe. E ele começa a pregar, ele mescla ali os ensinamentos que ele teve
e ele começa então a ensinar, e aí ele tem uma ideia, né? Ele começou aqui então a fazer o seguinte, reuniões com 24 horas de oração ali ininterruptas e leitura também da palavra também ininterrupta. E é nesses movimentos, né, de oração, de busca da presença de Deus ali constante, pessoas eram tocadas, né, nessas reuniões, pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e recebiam um chamado missionário. E esse chamado missionário era atendido e as pessoas então migravam, né, para outros países para levar a palavra de Deus, né? Como diz aqui, esse movimento sacudiu o mundo daquela época, né? E também não parou aí. Nós vamos ver aqui o metodismo, né? A mensagem de avivamento dos morávios, né? Então foi uma sequência, né? No século XVIII alcançou um pregador anglicano chamado John Wesley. Após entrar em contato com o movimento dos morávios, o Wesley sentiu no seu coração abrasado pela chama da oração e do ensino e da pregação do Evangelho. Seu ministério se tornou uma referência de intrepidez na entrega dos sermões e da evangelização dos povos. O criador do metodismo no mundo enfatizou de maneira categórica a necessidade de conversão pessoal e de experiência individual com Deus e de manutenção da santidade para a salvação, para a teologia e para o ministério cristão. Junto de seus irmãos, o Wesley evangelizou toda a Inglaterra a cavalo. Na sua pregação, foi direcionada para a conversão de almas ao Senhor Jesus e para a justiça social, o que trouxe dignidade aos pobres, escravos, órfãos e viúvas naquelas regiões por onde ele passava. Então, você vê como um ensinamento, né, um movimento movido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, um povo avivado, um povo focado, né, na busca da palavra de Deus, como foram crescendo, foram desenvolvendo, né, mesmo com toda a perseguição, porque todos eles aqui eram perseguidos, né, mas crescia. Né, a perseguição não parava, muito pelo contrário, fortalecia eles e eles davam sequência. Então aqui os morávios, né, tiveram aquela brilhante direção de Deus para fazer ali vamos dizer assim, os cultos, né? Vamos colocar dessa forma, né? Com orações contínuas de 24 horas e pregações e ensinamentos da palavra também de Deus ininterruptas, e aquelas pessoas aí ficavam tão focadas ali, tão na presença de Deus, ali tão envolvidas pelo Espírito Santo, que Deus tocava no coração daquelas pessoas e as pessoas eram chamadas para os seus ministérios, digamos assim, e assim saiu muitos missionários que percorreram a terra daquela época, né? E esse movimento dos morávios chegou até a John Wesley, que forma o metodismo, né? E, enfim, tudo isso foi movimentos que foram crescendo, que foram se desenvolvendo, né? Que foram mudando o mundo da sua época, né? Aqui nós vemos de séculos em séculos, né? Século XVI, século XVII, agora século XVIII com John Wesley. E aqui nós temos a última lição aqui fala do século XX, né? Com o movimento pentecostal, né? Diz assim: o maior despertamento espiritual ocorrido no mundo cristão a partir do século XX, né, fruto da reforma protestante, foi o movimento pentecostal, né, que é o que nós até tivemos oportunidade de experimentar, né? A nossa Igreja Batista, ela também passa por um momento de avivamento, né? Os nossos irmãos que têm aí um certo tempo de igreja, né, que
vamos dizer assim, são aí da década de 80, 70, 80, sabem muito bem que a igreja ela mudou muito, né? Dos anos 70, 80 para cá, né? Houve uma mudança muito grande e eu mesmo pude fazer parte, né? Conheci a igreja de uma maneira e depois passamos para uma outra maneira, né? Uma maneira diferente, né? de entender a palavra de Deus e até mesmo de cultuar a Deus, né? Então passamos também por esse avivamento, né? Então diz assim, nas reuniões lideradas por Charles, em Kansas, nos Estados Unidos, vários irmãos e irmãs receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Os cultos naquele período eram marcados por curas, milagres e pela manifestação de profecias e dons espirituais. Em 1906, o movimento ganhou grande projeção na missão Rua Azusa, em Los Angeles, sob a liderança de Richard Seymour, pastor negro, sindicalista, sem formação escolar formal. Naquele tempo, as igrejas pentecostais foram implantadas em todo o território americano. Como consequência, pessoas do mundo inteiro receberam a experiência pentecostal e levaram essa mensagem às suas cidades e países. No Brasil, a mensagem pentecostal chegou pela pregação de Gunnar Wingren e Daniel Berg, missionários suecos provenientes dos Estados Unidos. Eles foram responsáveis por fundar as Assembleias de Deus, inicialmente batizadas como Missão de Fé Apostólicas, em Belém do Pará, em 1911. Nenhuma denominação cresceu tanto nos primeiros anos de sua fundação como as Assembleias de Deus no Brasil. Depois de uma década de trabalho, a denominação tinha igrejas em 7 estados da região Norte e Nordeste. Depois de 30 anos de história, de 1911 a 1934, a denominação contava com ministérios e igrejas em todo o território nacional. Na Convenção das Assembleias de Deus, realizada na cidade de São Paulo em 1947, o Brasil já era visto como a terceira nação em número de pentecostais no mundo, com mais de 100 mil membros. Né? Então, o avivamento que nós vemos na oração de Abacuque, sempre Deus tem promovido a sua igreja de séculos em séculos. Né? Há uma influência maligna por trás para minar, digamos assim, os efeitos da palavra de Deus na vida das pessoas, na vida de um país, de um lugar, mas Deus sempre tem avivado a sua igreja. Né? Nós vemos que a oração de Abacuque, ela, nesse sentido, a resposta dela acontece até os dias de hoje, né? Onde ele pede que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus, na sua ira, tenha misericórdia. Nós vemos que Deus tem tido misericórdia, porque o ser humano, ele vive se desviando, né? Porque quando nós vemos aqui as distorções da palavra de Deus, são porque interesses humanos, né? Vão entrando e vão levando os seus interesses pessoais acima da palavra de Deus, mas Deus, através da sua misericórdia, né? Ele levanta homens que trazem novamente o povo a genuína palavra de Deus, a alegria da palavra de Deus, né? O bem-estar da palavra de Deus. Né? Jesus mesmo diz, né, que nós devemos pegar o nosso fardo pesado e trocar com ele, porque ele nos dá um fardo leve. Né? A palavra de Deus, ela traz sobre nós um fardo leve, né? Alívio, paz. Esse é o propósito da palavra de Deus. Então, esse avivamento que vem acontecendo ao longo dos séculos com a igreja, nós passamos por essa experiência, né, de avivamento, de alegria,
de estar alegres na presença de Deus, de batermos palmas, de abraçarmos os irmãos, né? Enfim, de deixar o Espírito Santo agir realmente na igreja, né? De fazer aquilo que ele deseja fazer, né? E que nós possamos, em nome de Jesus, né? Como esses homens que não aceitaram que a palavra de Deus fosse distorcida, que nós também não venhamos aceitar que a palavra de Deus seja distorcida, que a palavra de Deus seja corrompida, mas que a gente possa, em nome de Jesus, dar ouvido à voz do Espírito Santo, né? Deixar o Espírito Santo agir dentro de nós e aquilo que ele mandar a gente fazer, que a gente faça, né? Então você vê que homens aqui foram tendo direção do Espírito Santo para promover ali os seus cultos e as suas manifestações, e desses cultos, dessas manifestações foram surgindo os missionários, né? Pessoas que foram levando essa obra em frente, né? E no meio de perseguições, no meio de guerras, no meio de tudo isso, esses homens não baixaram as suas cabeças, muito pelo contrário, buscaram estudar a Bíblia, foram num culto, foram em outro, buscaram entender o que estava acontecendo para não deixar de maneira nenhuma a palavra de Deus cair no esquecimento ou se tornar uma coisa fria. Então, nós também temos esse mesmo trabalho, essa mesma direção de Deus para continuarmos, né? Estamos vivendo um momento diferente, né? Onde nós não temos condições de estarmos nos reunindo na igreja, mas nem por conta disso, porque nós não estamos na igreja, porque nós não estamos nos nossos cultos, né? Que fazem uma falta muito grande, é claro. A gente não vê a hora de poder voltar a estar junto com os irmãos ali, né? Cultuando, louvando a Deus, mas mesmo dentro desse movimento que nós estamos agora, né, que eu creio que vai passar em breve, nós temos que estar ali, firmados com a palavra de Deus, firmados com o Espírito Santo, porque Deus é o mesmo, Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, o Espírito Santo de Deus não mudou. Então, que em nome de Jesus, que eu e você, né, possamos dar crédito à palavra de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo, né, e seguimos com o nosso trabalho, né, seguimos abençoando, porque o propósito é você ser bênção na vida das pessoas. Então, que você possa participar da vida das pessoas, ajudar nesse momento de dificuldade, né? Com aquilo que Deus colocar nas suas mãos para você poder ajudar. Então, olhe para o próximo, abençoe as vidas, ajude-as, coopere com elas, né? Doe, né? Divida o seu alimento com elas, a sua, como se diz assim, aquilo que você tem, né? A Bíblia nos ensina, né? Aquele que tem duas túnicas, né? Divida, né? Você tem aí a roupa, divida com aquele que não tem, o cobertor, o alimento, a palavra de Deus. Então, que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, né? E que possamos estar alegres e avivados pelo Espírito Santo, né? Então, que isso não jamais venha morrer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa escola bíblica dominical, que você tenha um domingo de bênção em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por cada um dos teus filhos, que cada um seja avivado a cada dia pelo teu Espírito Santo, que a tua obra permaneça na vida de cada um, Senhor, que o Senhor avive na vida de cada um, ano após ano, para que nenhum deles venha se perder, mas que todos cheguem à sua presença em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém? Fiquem com Deus.